Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Renata, sou fisioterapeuta cardiopulmonar e responsável pelo conteúdo aqui no canal Nese Cardiopulmonar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal para saber um pouco mais sobre as atualidades e temas relacionados à reabilitação cardiopulmonar. O nosso tema de hoje é a situação clínica e funcional dos pacientes pós-Covid-19. O Covid-19 é um tema extremamente atual e importante. E o que a gente tem visto é que existem dois tipos de manifestação dessa doença. Uma manifestação é pulmonar e a outra manifestação é sistêmica. O fato é que ambos os pacientes com os dois tipos de manifestação clínica, eles tendem, em casos mais graves, a ter internações hospitalares prolongadas, muitos deles em uso de ventilação mecânica. E uma outra parte da população que também teve contaminação com vírus, teve manifestação de sintomas, mas não tão graves, eles estão em casa, em isolamento social, tomando as medicações, se cuidando. Entretanto, eles estão com uma imobilidade, ou seja, restritos ao quarto, à casa, enfim, a locais menores. Tanto o paciente internado, ou na UTI, ou no centro de enfermaria, ou o paciente que está em casa, todos eles vão ter a apresentação de um sintoma em comum, que é a fadiga muscular. Essa fadiga muscular, ela é responsável por bastante do sintoma de cansaço, muito da dificuldade que esses pacientes sentem de fazer as atividades de vida diária, de manter o cuidado com a saúde cardiopulmonar, está relacionado à fraqueza muscular periférica, que é apresentada nessa patologia. Então, como é que funciona? Os pacientes com COVID, assim como outros pacientes com descompensação cardiopulmonar, eles têm uma tendência a apresentar uma hipotrofia de musculatura periférica, ou seja, aqui representada por um grupo muscular. A gente vai falar um pouquinho mais do quadríceps, por exemplo, que é o músculo da coxa, extremamente estudado, visto que quanto mais rápido a gente perde trofismo, ou seja, força muscular de quadríceps, mais rápido há o aparecimento de sintomas de dispneia em pacientes pneumopatas, por exemplo, ou cardiopatas. No Covid-19, é comum que esse paciente saia do hospital, mesmo em alta hospitalar, com uma miopatia grave, fadiga generalizada, o que faz com que ele tenha mais imobilidade, fique mais parado, tenha cansaço aos mínimos e aos médios esforços, e isso acaba comprometendo a saúde cardiopulmonar. Uma vez que quanto mais parado a gente fica, mais fraco fica o nosso músculo cardíaco e o músculo respiratório. Isso é um prato cheio para reinternação hospitalar e para complicações, certo? Então, esse paciente precisa ser observado de forma cautelosa para que a gente entenda quais são as alterações que essa doença está levando, né? Alterações funcionais que esse paciente vem apresentando, para que não haja repercussões clínicas no futuro, ou mesmo naquele momento da alta hospitalar. É muito comum pacientes com um grau de imobilidade muito grande ou que se movimentam pouco apresentarem fraqueza muscular de ventrículo esquerdo a longo prazo. O ventrículo esquerdo, ele é o nosso ventrículo que fica aqui no coração, responsável por ejetar todo o sangue para o nosso organismo através do arco da aorta. Então, quanto mais fraco está o ventrículo esquerdo, maiores sintomas de cansaço, pode apresentar tosse seca, e são sintomas que se coincidem e que até confundem com a Covid-19. Então, é meio que parece que o paciente continua com os mesmos sintomas, e muitas vezes ele está apresentando uma fraqueza cardiopulmonar ou periférica que pode repercutir em complicações futuras, tá? Alguns pacientes pós-Covid têm apresentado quadros de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que apresenta uma desmielinização do axônio do neurônio, ou seja, uma perda de mielina, atrapalhando na contração muscular. Outros pacientes apresentam sobrecarga de área direita cardíaca, com alterações e com comprometimento aí de pressão arterial da artéria pulmonar, levando a quadros quase que de hipertensão pulmonar. O fato é que esses pacientes saem do hospital com dor muscular, fadiga, cansaço, e a gente precisa olhar para esse paciente de forma individualizada. A reabilitação cardiopulmonar, ela está extremamente indicada nesses casos, e não somente nos casos de pacientes graves que passaram por ventilação mecânica, mas também aqueles casos de Covid-19 que estiveram em casa, em isolamento. Esses pacientes também têm indicação de retomar seus exercícios em centros de reabilitação cardiopulmonar. E não exercício sozinho, porque o grau de cansaço dele no início vai ser um pouquinho maior do que ele tinha antes, tá? Isso acaba acontecendo porque ele é um paciente que passou por uma inflamação
tá? Bem aguda e que leva um bom tempo para se encontrar a resolução dessa inflamação. A Covid-19 ele é um quadro bem inflamatório, tá? A gente encontra alteração vascular, alteração renal, hepática, microtrombos, em que acabam levando a graus de hipoxemia grave com repercussão pulmonar. Mas o fato é que a gente tem que tomar bastante cuidado com a retomada da vida desse paciente. Então, o restabelecimento dele para os seus dias normais, ele vai demorar um pouquinho mais. Então, ele precisa de uma equipe de reabilitação cardiopulmonar para ter a sua vida de volta, né? Para ter a sua qualidade funcional cardiopulmonar, para ele poder realizar as atividades sem sentir cansaço. Dentro da reabilitação cardiopulmonar, a gente vai tomar cuidado com algumas variáveis e as nossas grandes preocupações elas vão estar relacionadas principalmente à saúde cardiopulmonar e à saúde de musculatura periférica, para que a gente possa realmente otimizar a expansão dessa região pulmonar, para que ele possa respirar adequadamente, levar o volume de sangue até as áreas mais basais dos pulmões e favorecer o movimento do diafragma, que é esse músculo que fica localizado logo abaixo do sistema cardiorrespiratório, para que a gente possa, através da mobilização desse diafragma e do trofismo dele, fazer a coerência dentro do movimento de mecânica pulmonar, ou seja, a gente consegue trabalhar o volume respiratório com uma boa expansão de tórax se a gente tem força diafragmática e se a gente tem força de outros músculos relacionados à saúde pulmonar. Quando isso não acontece, porque eu canso muito fácil, eu posso repercutir aonde? No meu coração e levar uma alteração de força cardíaca, que a longo prazo pode levar aí até a uma insuficiência cardíaca crônica. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses pacientes. Os primeiros sinais são emagrecimento, então vai ter aquela aparência de perda de massa muscular, que é o quadro clássico da sarcopenia. A longo prazo vai começar a ter cansaço, dispneia ou falta de ar aos esforços. Bastante vontade de ficar deitado, só melhora o cansaço quando deita. Isso é o quadro clássico da fadiga. E aí é nesse momento que a reabilitação cardiopulmonar ela deve entrar fortemente para restabelecer as funções desses pacientes, para que a gente possa prevenir possíveis complicações cardiopulmonares, otimizar a ventilação e a respiração pulmonar, ou seja, a chegada do oxigênio lá no vaso sanguíneo, e que a gente possa efetivamente auxiliar esse paciente de forma completa, para que ele não tenha uma reinternação hospitalar, para que ele fique com uma saúde adequada, íntegra e que ele volte às suas atividades de vida diária de forma coerente, certo? Então, paciente com Covid, pulmonar ou não pulmonar ou sistêmico que a gente chama, ambos, mesmo com ou sem internação hospitalar, todos eles vão precisar de reabilitação cardiopulmonar. Então, me ajudem a levar essa informação aí pra frente pra gente ajudar o maior número de pacientes, beleza? Agradeço o tempo de vocês, encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!